Começando mais um podcast sobre cinema. Esse é o segundo episódio dessa minissérie com meu parceiro Enzo Flores, filmmaker lá de Nova York. E nesse programa a gente vai falar muita coisa sobre a construção de uma carreira no cinema, a importância da faculdade para o cinema, referências, prática versus teoria, o sonho de trabalhar só com ficção, conciliando os projetos pessoais com os projetos rentáveis, os ônus e os bônus do cinema independente e a importância de fazer. E como não posso lutar contra a velocidade da internet, na descrição desse podcast você vai encontrar a minutagem para passear diretamente para o assunto que você quiser, então fica à vontade. Já começa esse podcast jogando pra você, mano. Por favor, se apresente pra galera e já conta qual é a sua opinião sobre a importância da faculdade no cinema. Meu nome é Enzo Flores, eu sou um filmmaker, escritor, diretor, artista visual. Eu moro atualmente em Nova York, sou originalmente do Brasil, de Jundiaí, então, onde eu conheci meu amigo André desde criança, já faz uns 20 anos de amizade, já tô cansado, ele fica me ligando pra fazer o podcast. Eu fui pra faculdade em 2015, quando eu me mudei pra cá, e eu tive a experiência de estar na Califórnia e em Nova York. Tive a grande oportunidade de estudar nesses dois lugares e de ter a perspectiva de produção e a perspectiva acadêmica também, que são, como a gente estava conversando, são dois lados importantes de uma carreira como cineasta, como artista, ou como a parte teórica e a parte da prática. Eu acho que é importante em qualquer prática mesmo, em qualquer tipo de arte que você vai fazer, ou em qualquer field que tem essa parte pesada, prática. Para mim, eu sempre estive focado mesmo no mundo do cinema, no que você pode aprender estudando o cinema e voltando para os grandes mestres do cinema desde o nascimento da arte, né? Eu sempre estive bem focado em aprender dessa parte, mesmo quando você está crescendo e você assiste vários desses filmes, realmente a porta para você querer criar uma coisa só sua. Eu sempre quis realmente ir para uma faculdade de produção onde teria bastante ênfase nessa parte de aprendizado mesmo, para a etiqueta profissional que você leva para um set profissional. E eu estava procurando uma faculdade de produção, mas ao longo do tempo eu comecei a trabalhar em sets, eu comecei a meio que construir as minhas conexões e desenvolver grande dessa parte do networking, que é a coisa mais importante que tem. E já comecei a trabalhar, né, nesse primeiro ano, e comecei a descobrir simultaneamente essa parte acadêmica e a parte de produção, e sempre nesses estudos do lado, eu sempre fui muito obcecado por um cineasta e por um tipo de filme, e eu vou meio que exausto essa parte até satisfazer essa parte de mim que eu nem sei o que é. E é muito interessante, né, que qualquer tipo de aprendizado é como se fosse um balão, né? Como você começa a encher de ar e começa a encher de ar, começa a se expandir mais e mais e mais, e chega a ter... Você olha para um cineasta e ele tá anexado com esse movimento importante na história, que tem mais todas essas outras pessoas e ícones, e sabe, aí você começa a ir nesse rabbit hole, e é muito da parte que eu opero e do jeito que eu pego referências e me influencio em trabalhos e crio as minhas próprias coisas. Mas na parte da faculdade eu acabei, long story short, né, eu acabei transferindo para uma faculdade aqui em Nova York que eu realmente detestei, que se chamava de uma faculdade de produção, só que você entra na aula e o professor não sabe estender os pés de um tripé. Já aconteceu isso comigo. Era realmente absurdo, porque o professor quer dar uma aula sobre a Canon
a C300, a câmera, e ele não sabe mostrar o menu, a interface da câmera. Então ele tem que mostrar um vídeo de um outro cara explicando como a câmera funciona. E ao mesmo tempo você tá lá, caralho, eu tô em Nova York, eu tô gastando essa porrada de grana pra ir nessa faculdade e não tô aprendendo porra nenhuma. Então em um semestre e não tem jeito de mudar assim no meio do semestre por causa do status do visto, é super complicado as guidelines, né, do visto e como a imigração opera aqui. Mas eu acabei transferindo para New School, que é a faculdade que eu me formei, e eles são 100% acadêmicos. Da parte de produção é um departamento bem pequeno, eles não têm muito equipamento, nem um pouco. Eu fiz a minha tese com eles não tinham mesmo nada para me fornecer. Tinham, sabe, coisas bem básicas, com uma sala pra gente fazer as auditions dos atores e tal. Mas além disso, nada, né? Então a faculdade é muito bem focada na parte acadêmica e foi por isso que eu fui para essa faculdade, porque eu queria aprender da parte de produção e chegar na faculdade e são coisas básicas que o professor não sabe, ou coisas básicas que eu poderia aprender na prática mesmo. E nesse ponto eu já tinha trabalhado bastante em sets e no mundo profissional mesmo antes de me formar. Então a minha noção é que para aprender a prática tem que realmente ser na prática, que tem que ser, para aprender tem que ser realmente trabalhando. Por isso que para mim faculdade foi de aprender a parte acadêmica, porque para mim eu sei que eu vou estar trabalhando como freelancer, eu sei que eu vou estar que meus objetivos estão todos na indústria, então eu vou estar trabalhando na indústria, já trabalhei na indústria. E não seria só um dia, se eu estiver em casa, eu não vou, sabe, fazer minha própria pesquisa sobre uma parte acadêmica, sabe, obscura. Eu não vou abrir um livro de 500 páginas e tentar me aprender, sabe? Mas é isso que a faculdade te proporciona no caso, né? Que ela é como se você estivesse forçando você a pesquisar essa parte acadêmica, que eu acho que a teoria também é muito importante, mas acredito que, beleza, existe esse movimento de você, principalmente filmmaker, de você negar uma faculdade, né? Não precisa de faculdade, mas também é um movimento um pouco perigoso no sentido de você abolir completamente a teoria. E Sim. A pessoa não ter nenhuma noção de teoria. Puta, ela sabe mexer em tudo, ela sabe em todos os equipamentos, a luz, mas essa falta de teoria vai, às vezes, prejudicar no... Beleza, mas por que você tá usando essa luz? O que você quer dizer exatamente com isso, sabe? Eu acho que essa falta de referência, essa falta de teoria é perigosa, assim, nesse sentido, sabe? Na minha opinião, eu acho que isso é um ponto de partida meio ignorante, sim, porque a teoria, digo, é tão importante no sentido que te fornece um contexto, sabe? Eu acho realmente ignorante em 100 anos, 120 anos que o cinema tá vivo. Todos esses anos teve tantas partes importantes na história que foram recordadas, tantos pensadores importantes, que também eram filmmakers. Todos esses pensadores, todos esses textos importantes no cinema vieram de cineastas que estavam experimentando com isso. Claro que eu concordo na parte de quando você tá realmente com a mão na massa fazendo um filme, a parte realmente super acadêmica não é válida, assim. O jeito que os jornalistas, que os críticos trabalham, é um modo de olhar pro cinema que eu acho que é bem diferente do criador. É meio que um controverso isso que eu tô falando, eu diria, se um crítico estiver ouvindo isso. Mas eu trabalhei com a Film Comments, que é uma revista de crítica, que é super importante. Eu fui um estagiário lá. Mas eu estava em volta desses pensadores, desses críticos, e é interessante como eles conseguem realmente formular e ver além da tela, parece. É um talento quando o criador também é um crítico, sabe? É um talento quando você vê um cineasta que é tão bom e consegue articular o que eles querem na tela
mas ao mesmo tempo, quando você pesquisa o nome dessa pessoa, você vê que eles são também um mestre da arte em geral. E para mim, ser um mestre da arte envolve muito dessa parte de estudo acadêmico. Os cineastas que eu mais amo, por exemplo, o Martin Scorsese, o Kent Jones, o Paul Schrader, todos são visionários na parte de fazer filme, mas também a outra parte da carreira deles é essa parte acadêmica de pensar e de pesquisar e de preservar. É realmente o que eu quero ser também, de ter uma grande noção da teoria e de ter uma grande noção da história e de todo mundo que veio antes, também como parte de respeito a todos esses mestres que vieram antes da gente. Sabe, se você ama o que você faz, se você ama o cinema, eu acho que não tem nem argumento a voltar a ter meio que, eu diria 50-50, né? 50-50 na prática e na parte acadêmica, porque é tão importante. Como, sabe, o Sergei Eisenstein, que produziu o Battleship Potemkin, ele tem um grande texto que, na teoria, que ele, como editor, descobrindo ao longo da carreira dele, nos anos 20, que ainda tá, a arte do cinema ainda tá engatinhando nesse tempo, e ele tá, ao mesmo tempo que editando, que dirigindo e escrevendo, ele tá meio que recordando e definindo as técnicas que ele está fazendo. E eu digo que na parte da ignorância, de meio que botar essa parte acadêmica do lado, não conheço um filmmaker que é realmente bom e que liga pro que faz, que ignoraria esses textos, que ignoraria o Sergei Eisenstein, delineando essas técnicas, delineando uma sequência. É interessante, voltando um pouquinho do que você tinha falado desse seu professor, meio que torço um pouco o nariz em relação a uma faculdade que propõe coisas práticas, só que os professores são pessoas que não estão no meio, né? Que não estão produzindo, que foram totalmente pra teoria, mas assim, realmente o que você fez, o que você produziu, o que você produz, que eu posso ver que você fez pra eu entender que o cara, puta, ele realmente sabe do que ele tá falando, sabe? Eu me sinto muito mais confortável quando eu vejo a masterclass do Scorsese, por exemplo. As influências dele, o que levou ele, tudo que você falou no sentido de você entender o passado e entender as suas referências pra você construir qual tipo de filmmaker você vai ser, sabe? Então, ele é um cara prático, né? O Scorsese, falando sobre a teoria. Essa teoria, nossa, pra mim tem muito mais, assim, muito mais embasamento. Eu consigo confiar mais, consigo acreditar e falar pro cara, puta, mano, realmente, isso daí eu tô absorvendo um extremo conhecimento do que o cara tá falando, entendeu? Você vê, quando você olha pra um cara como Scorsese, você vê que todo esse conhecimento da vida inteira dele assistindo filmes e estudando filmes, você vê que fez grande parte no desenvolvimento da própria linguagem dele, que fez grande parte na própria descoberta dele como artista. Por isso que falam que como filmmaker você tem que assistir filmes para você realmente usar como exemplo para você desenvolver a sua própria voz. É aquela história do que você é o que você come, né? Você também faz o que você assiste. Então, eu não tô falando só de filme, eu tô falando de vivência mesmo. Você acaba não tendo o que contar, sabe? Uma questão de roteirista, por exemplo, ou até mesmo de direção pra você, o estilo que você vai contar, né? Então, se você não assiste os filmes, se você não tem essas experiências novas, você acaba não tendo embasamento pra você realmente pegar aquilo, misturar um pouco de cada diretor, um pouco de cada coisa, pra você criar uma coisa nova, que é uma coisa sua, né? Que é uma mistura de tudo aquilo que você já viu antes. Ou você tem também, né? Eu acho que não tem forma certa, e tem gente realmente que é naturalizada, né? Eu penso, por exemplo, na Agnes Varda, que faleceu 1 ano atrás, hoje, eu acho, ou ontem. O primeiro filme que ela fez, o La Pointe Courte, ela não tinha feito nem visto nenhum filme antes. E Nossa. que é absurdo. E o que é interessante disso é que ela fez da própria experiência dela, com amor, com uma região, com um tipo de pessoa, e que se forma um trabalho
bem etnográfico, né? Que tá examinando esse grupo de pessoas. Esse primeiro filme que ela fez se levou pro French New Wave, que é um dos movimentos mais importantes da história do cinema francês. Eu acho que varia bastante da sensibilidade das pessoas contar uma história, de saber o que é relevante pra você e o que pode ser universal pros outros, né? Ela não viu nenhum filme, mas ela passou a vivência dela ali, né? Exatamente, o que você acaba vivendo, o que você acaba experienciando, que vai se transportar assim pro filme. Se não... É a mesma coisa quando você começa a conversar sobre atuação e criação de personagem, né? Que aí você passa sempre um pouco de você, assim. Existem movimentos e movimentos, linhas e linhas, é claro, mas passa um pouco de você pro personagem que você tá criando, que você tá atuando, né? A mesma coisa vale pra um filme que você tá escrevendo ou que você tá dirigindo. Queria fazer uma pergunta pra você, uma dúvida, agora saindo um pouco da questão de faculdade, de estudo, e realmente entrando numa questão de trabalhar na área, né? O seu objetivo final, qual é? Você tem um? Claro, o meu objetivo final é fazer longa-metragem em ficção. Existe essa possibilidade de você trabalhar só com cinema? Só com cinema que eu digo, só numa ficção? O que eu vejo muito, pelo menos trazendo uma situação do Brasil, é que muitos diretores, assim, eles têm os trampos dele em questão de marketing realmente, com agência, e aí quando você consegue um financiamento que seja do governo, que aí você consegue fazer seu filme, sabe? Mas não que você vai conseguir viver disso 100%. Até porque muitos, querendo ou não, muitos diretores brasileiros são pessoas de famílias ricas, né? Conseguem se inserir no mercado com mais facilidade. A questão que eu quero colocar é justamente essa de esse sonho, querendo ou não, de você trabalhar só com a ficção. Ele é possível, ele é muito distante, você que tá trabalhando nisso? É possível e é distante, eu diria. Eu vim aqui para trabalhar no meio. O meu objetivo é continuar trabalhando na indústria, no departamento de produção. Eu tô começando como coordenador de produção e Unit Production Manager. Depois disso, meio que pegar essa rota de produção, né, como produtor, e disso abrir um leque de conexões. Eu espero que daí seria um passo para dirigir, né? Então essa rota que eu meio que adotei, que ainda tô experimentando para ver se é a coisa certa para mim, porque ao mesmo tempo é claro que eu tô trabalhando nas minhas próprias coisas e tô desenvolvendo um portfólio maior, mas na parte que se é possível, claro que um dia seria possível ter uma carreira só em longa-metragem, em ficção, mas claro que grandes diretores também trabalham em TV shows, trabalham em comerciais. Claro que eu acho que eu nunca seria só ficção, longa-metragem, porque tem ainda tanto outros tipos de conteúdo, né? Se é possível, sim, claro. E aqui, eu acho que igual você estava falando do Brasil, que eu acho que é outro mundo, porque tem muito mais recursos, e tem muito mais dinheiro, e tem muito mais audiência, e eu me sinto muita gratidão por ter uma oportunidade de trabalhar na indústria aqui, porque também você consegue, se você está realmente no ramo de freelancer, se você tem as conexões para trabalhar em projetos assim constantemente, sendo um longa-metragem de ficção, sendo um curta, sendo um documentário, sendo comercial, você consegue viver financeiramente disso. Eu acho que se eu continuar nessa rota de produção, eu vou, em duas partes, construir a minha network, minhas conexões, e ao mesmo tempo também aprender bastante sobre o ramo, sobre a produção, sobre o que é produzir, para depois, já com isso, tentar dar esse próximo passo em vender um script, ou em dirigir um episódio, ou qualquer coisa, sabe? A sua formação, então, na The New School, né, é em roteiro, é isso? Em screenwriting? A minha formação é em Screen Studies,
que é o estudo do cinema, como se fosse um film theory. Você comentou que realmente o seu objetivo final seria seria direção de longas-metragens, né? Enquanto você está galgando ainda esse caminho da produção e tudo mais para chegar até lá, você tem as suas ideias, os seus projetos, os seus curta-metragens que você escreve no papel. Eu tô pegando, por exemplo, porque ainda mais agora, nesse tempo de quarentena, que eu tô criando agora um universo diferente para um novo curta-metragem, que pode ser um curta-metragem que seria para vender uma ideia de um longa, né? Então, eu tô criando e escrevendo todo esse mundo como seria para ter um embasamento, né? Então, aproveitando esse momento de pausa aqui que a gente tem, você, enquanto isso, não só contando com a quarentena, mas enquanto você tá galgando esse seu caminho, você tem esses roteiros que você escreve, que você anota, que você guarda, você tem alguns curta-metragens que você quer fazer? Como que funciona isso? Sim, com certeza. Pra mim, eu tô sempre em algum universo desse. Eu tô sempre tentando pensar na lente de um projeto novo. Durante a faculdade, eu produzi 2 curtas, em meio de 2 anos entre eles, um em 2017, que foi o Chasm, um em 2019, que foi o Dope Sick, que foi esse último curta que eu dirigi. Que vem dessa parte também da identidade, como a gente estava falando, de descobrir a sua linguagem, de descobrir qual a história que você quer contar, qual a história que é pra você contar também, que é super importante. Ultimamente eu tô trabalhando nesses curtas, que é uma trilogia, que eu diria que... Não uma trilogia como é um curta e são 3 capítulos, então cada capítulo é como se fosse curtas diferentes. Essa é a minha metodologia em desenvolver um projeto desse, porque eu sei que seriam... Se é um filme de 40 a 45 minutos, eu sei que cada um seria uma parte individual, e eu tô pensando entre esses capítulos tem a passagem de tempo entre eles, então tem o peso do tempo entre eles. No centro, essa personagem brasileira, e grande parte do filme é em português, que é também baseado na minha experiência de me mudar de casa e de desenvolver uma identidade nova em um país diferente, com uma linguagem diferente, e você tem que se adaptar nessa cultura e também descobrir o seu propósito, o que você quer fazer, porque realmente nunca tentei perder meu tempo enquanto eu estive aqui. Então, com esse curta novo, eu tô realmente tentando descobrir mais de mim mesmo e tentando desenvolver a minha linguagem. Que já, claro, foram esforços que eu já comecei nesses últimos 2 curtas, em experimentar com estilo, experimentar com uma narrativa, mas eu também tive grande dificuldade em desenvolver algo que se passa aqui nos Estados Unidos, que é em inglês, e eu tenho que escrever diálogo em inglês, sabe? E quando eu escrevo diálogo em inglês, eu preciso de, 20 drafts diferentes, de 20 versões diferentes, porque sempre quando eu escrevo em inglês, parece que eu que tô falando em inglês, porque é o jeito que eu falo, o jeito que eu tô escrevendo, não é uma coisa que vem natural pra mim. E já desenvolvendo esse projeto, em português, eu descobri essa grande barreira, que eu consigo fazer coisas com muito mais liberdade, porque, claro, eu sou muito mais versátil da minha língua nativa. E foi uma grande experiência de aprendizado. O Dope Sick foi sobre vício em heroína, e se passa no Brooklyn, com personagens porto-riquenhos e personagens americanos. E foi uma grande dificuldade escrever disso, que é muito fora da minha experiência, sabe? Eu tive grande interesse em falar sobre heroína, só que eu nunca usei a droga. Eu tive pessoas, ainda bem, né? Eu tive pessoas em volta de mim, sabe? Que eu tive a experiência de, claro, estar perto de uma pessoa que tinha vício essa droga, e ver
sabe, os momentos e ver essa pessoa se recuperar de uma substância desse calibre, né? E eu acho que experiência é muito importante, sabe? Para você destilar, sabe, a sua experiência, em colocar a experiência no papel e pensar, sabe? É uma grande experiência de amadurecimento mesmo, que é o que eu espero que eu faça nesse próximo projeto, em descobrir mais sobre o que eu passei nessa experiência de me mudar de país e de tentar fazer uma vida aqui, e também de desenvolver uma linguagem artística, que é realmente tudo que eu quero fazer e que é tudo que essa personagem quer fazer nesse filme. E nesse processo eu espero descobrir muito mais do que isso é pra mim, de como eu estou desenvolvendo a minha linguagem, e espero que isso se extraia no produto final desse curta que, sabe, que vai mudar bastante ainda. Enquanto você tava falando disso, eu lembrei de um vídeo que eu assisti recentemente sobre o problema e o cuidado que você tem que ter com a história única, né? E como isso pode criar estereótipos, assim. E o cuidado que você tem que ter em relação a... Beleza, você tá contando, vai fazer um curta-metragem sobre um cara que envolva heroína e tudo mais, mas você nunca usou. Então esse cuidado da pesquisa que você tem que ter e se aprofundar para acabar para fugir do estereótipo de você fazer um curta-metragem com uma história e com personagens que você bote esses personagens assim numa caixinha, sabe? Que todo usuário de droga é assim. Todo brasileiro que quer ir para os Estados Unidos é assim. Esse cuidado de você saber até onde você pode falar, do que você pode falar. Você, claro, vai misturar com as suas histórias, com as suas experiências, mas tem que ter muita pesquisa envolvida, assim, até para aquele roteiro que eu cheguei a te mandar, que você leu até há um tempo atrás, que é uma personagem feminina. Então todos os estudos que eu tive que ter e os depoimentos que eu tive que ir atrás de meninas, mulheres que passaram por aquela situação pra poder construir uma personagem que faça sentido em relação àquilo, sabe? Sim, e como a gente estava falando da parte prática e da parte acadêmica, isso como mostra, quando você está escrevendo algo, você está dirigindo algo, você precisa se formular dentro desse contexto, você precisa fazer a pesquisa, você precisa ler os estudos. Para mim foi muito importante em fazer o Dopesick, mesmo que seja uma experiência, uma história tão distante de mim, foi a maior dificuldade sendo tão longe de mim. Eu queria fazer também, de certa maneira, um filme sobre o bairro que eu moro, que é o bairro de Bushwick, no Brooklyn. E aqui é um ambiente super interessante, porque é uma área que está sendo gentrificada, como toda a parte de Nova York, e você vê a população porto-riquenha, você vê a população dominicana que esteve sempre aqui, e você vê gente branca, college kids, como o Enzo Flores, e você vê também a coisa que é mais engraçada, que você vê os delis, as bodegas, os mercadinhos que são operados por famílias, mas ao mesmo tempo você vê a loja de sabonete vegano, sabe, com o dono que é uma mulher que é satanista com a cabeça raspada, sabe? Você vê os tattoo shops e os coffee shops, só que ao mesmo tempo tem essa autenticidade do bairro. Enfim, vivi nesse bairro já por 2 anos e eu vi bastante do vício de heroína que tem aqui. Você anda na rua e você vê alguém usando, você vê alguém que tá sob controle da droga e ao mesmo tempo tem essa parte industrial do bairro e tem a parte residencial do bairro. E é um contraste muito interessante. Eu acho que realmente viver o que você está querendo escrever, no ponto de vista também de ter a locação para gravação, sabe, descobrir o jeito certo de contar isso, igual você estava falando, grande parte de ter experiência, né? E que eu acho que é muito importante para um escritor, com certeza. Já pegando também nesse gancho do Dopesick, queria que você falasse um pouco sobre como que foi realmente o fazer
da coisa. Então, quantas pessoas você tinha na sua equipe? Eu lembro que para você conseguir executar, você soltou uma vaquinha online, né? Para você conseguir arrecadar uma grana. Então, eu sei que depois você também foi selecionado para, eu não lembro exatamente qual, mas um festival aí de Nova York, se eu não me engano. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre o independente do independente mesmo, como que foi essa produção, quantas pessoas você conseguiu pra te ajudar na hora, quantas pessoas tinham no set realmente fazendo a coisa acontecer e tudo mais. Foi, claro, orçamento super baixo. E trabalhando com orçamento baixo, você aprende muito do que realmente é produzir e que realmente é fazer um filme. Na parte da equipe, a gente teve só o essencial. Eu tive um assistente de diretor, um diretor de fotografia, um assistente de câmera e duas pessoas ou uma pessoa no departamento de luz. Então foi uma equipe de umas 10 pessoas, acho que 12 pessoas no máximo, e foi tudo feito na minha casa, ou sabe, a gente teve que pagar para uma locação só, mas é quando você realmente aprende o que é produzir um filme, porque se você ou alguém for fazer um curta em baixo orçamento, você vai estar fazendo várias funções, como diretor, como escritor, como produtor, como sabe, casting director. Você vai estar fazendo todo o casting de todos os atores, você vai estar responsável pelas locações, e igual a gente estava falando, para realmente aprender a prática, você tem que praticar, você tem que fazer um filme você mesmo para realmente aprender. Eu acho que isso é a universidade, sabe? Se você não consegue ir para uma universidade de cinema, sabe, não tem nada que você está perdendo, porque você pode fazer o que você quiser fazer. Se você tem uma visão, mesmo que você não saiba, sabe, tem tantos recursos na internet. Fazer um filme realmente com $1.000, com 5 personagens, com 5 locações, com um script de 20 páginas, igual eu disse 2 vezes, você aprende o que realmente você tem que aprender de uma maneira que te dá as habilidades básicas para fazer isso. E eu aprendi um monte fazendo esse filme, com certeza. Putz, se você consegue contar uma história, se você consegue desenvolver assim, com tanta pouca coisa, quando você tiver acesso a mais coisa, você vai conseguir desenvolver muito mais, né? Então, é essa necessidade de você ter essa experiência, de você passar por essas coisas. Você, sabe, você não vai, me formei, pronto, agora eu vou dirigir um longa. Sei lá, não sei as chances de ser bom só se você for, sei lá, um gêniozinho, né? Mas, assim, você tem que ter essas experiências de você passar por essas pequenas coisas, assim, pra você conseguir. Depois, eu pego por um exemplo bobo que há anos atrás, que eu edito, faz muito tempo que eu tava fazendo essa conta, faz quase 10 anos que eu edito. E antes eu sempre editei com o que eu tinha, e tinha um notebook antigo, que era da minha tia, que eu editava, não sei o que lá. E aí eu sempre reclamava e falava, puta, que merda, né? Nossa, é muito ruim, trava muito, não sei o que. Aí eu lembro que minha mãe falou pra mim que se você tá conseguindo editar nesse notebook, quando você tiver um computador de verdade, você vai editar muito melhor do que muita gente. E muito melhor que você já faz hoje. Você vai desenvolver muito mais. É verdade. Então, é o que acontece hoje, quando eu consigo ter um computador de verdade pra você conseguir fazer esse tipo de coisa, conseguir editar um curta, conseguir editar um material mesmo, aí flui muito mais. Eu acho, é uma comparação no sentido dessa fluidez, né? Que você trava no começo pra fluir depois. Então você consegue fazer esse curta, contar essa história com 12 pessoas na produção e um orçamento de $1.000. No futuro vai fluir muito mais, assim, o seu processo como um todo, né? Sim, e é muito importante você se inserir no ramo também. Se você quer ser escritor, escreva alguma coisa. E você quer produzir, produza alguma coisa. E é importante para você malhar esse músculo da mente, porque quando você está produzindo e dirigindo um curta, por exemplo, em baixo orçamento, você tem que meio que bifurcar a sua mente de algumas maneiras. Agora eu tô pensando como produtor, agora eu tô pensando como diretor,
Agora eu tô pensando como escritor na parte dessa narrativa, que essa cena tem que mudar. E tudo isso vem no mesmo momento. Antes disso, eu tava numa conferência com o diretor de fotografia do David Fincher, do Mank, do novo filme dele. E ele tava dizendo como o ramo, como a indústria de cinema não te dá nenhum valor. E tira toda a energia que você coloca. Ele tira a energia que você fornece, sabe? E se você tá procurando por validação, você nunca vai ter. Não é um ramo certo para isso. Se você tá procurando como sim, 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 esse ramo é só não, não, não. Então, se você quer realmente ter uma carreira na parte de produção, ou como escritor, ou como artista experimental, que é outro ramo, você tem que realmente fazer as coisas. É assim que você vai aprender. Eu diria que a coisa mais importante a se fazer é colocar a mão na massa e produzir qualquer porra com pouco dinheiro, sabe? E mesmo que tenha alguma coisa lá, mesmo que você produza uma comédia que tem um momento engraçado, tem um momento da hora, só que visualmente, de som, de imagem, é tudo bosta, você tem aquele momento que é seu, sabe? Você fez isso e que isso vai evoluir, sabe? De projeto a projeto é muito tangível, assim. Tangível, não sei se é a palavra certa, mas é o que você desenvolve, é o que você aprende a cada coisa que você faz. E é muito, muito, muito importante que você faça o seu próprio conteúdo, mesmo com bosta que pode ser, mesmo que você não tenha nenhuma confiança para fazer agora, tem que realmente sair e fazer. Agora só não sai de casa nesse momento, né? Só não sai de Só não sai de casa, né?